Fala meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronavico e nesse vídeo nós vamos entender juntos o que é delegação no Power Apps. Nós vamos entender na prática, mas vamos entender o conceito do que é essa tal delegação. A gente tem uma aula no canal onde eu ensino vocês a como solucionar aquele aviso de delegação do SharePoint List, porque o SharePoint List não permite você trazer mais de 2.000 itens para a aplicação. Mas por que que isso acontece? O que que significa essa tal delegação? Delegação, como a palavra já diz, é delegar. Então a gente delega, a gente joga a responsabilidade do cálculo, da busca, do que for para a fonte de dados. Por exemplo, ó, neste botão dentro da minha aplicação eu posso criar uma collection, né, clear collect, e começar aqui a minha call dados e colocar, por exemplo, né, aqui ó, ID1, ID2, certo? E assim por diante. Se eu dou aqui, por exemplo, um count rows nessa call dados, ó, deixa eu gerar ela com um clique aqui, vou colocar um rótulo de texto. Se eu colocar aqui, conte as linhas da minha call dados, vai me dar a resposta 2 linhas. O que que acontece quando eu dou um count rows aqui? Eu estou contando a minha collection dentro da minha aplicação. Ou seja, eu estou contando quantas linhas eu tenho na minha collection dentro da minha aplicação. Já está na memória da minha aplicação. Por isso, esse cálculo ocorre aonde? Na aplicação, concorda? Eu estou contando na memória da aplicação quantas linhas tem. Mas se eu pedir para o Power Apps, por exemplo, conte quantas linhas tem essa lista. Você concorda comigo que a lista inteira, ela é uma conexão, certo? As linhas estão aqui no app ou estão na lista, lá no site do SharePoint. Então, eles estão aqui na minha aplicação, é uma conexão com a lista. É óbvio que é uma conexão. Então, quando eu der, por exemplo, um conte linhas ou traga linhas, o que que acontece, galera? Não é o Power Apps ali dentro. Ele vai delegar, ele vai passar essa responsabilidade para a fonte de dados. Então, ele vai falar, SharePoint, quantas linhas tem em você? Ou SQL Server, quantas linhas tem em você? Ou SharePoint, me traga todo mundo que tem a palavra tal na coluna tal. Concorda? Então, é aí que entra a tal delegação. Eu estou passando para a fonte de dados e cada fonte de dados tem as suas limitações. Concorda? Por isso que o SharePoint List é uma limitação do próprio SharePoint. Quando eu falo para ele, me traga todo mundo, né? Ó, count rows SP List Address. E só para vocês entenderem o que que é essa lista. É uma lista que eu coloquei aqui no meu SQL Server e também na minha lista do SharePoint, tá? Que tem 4.096 linhas, tá? Então, essa mesma lista está aqui e no SQL Server. Eu dupliquei ela em 2 fontes diferentes. Se eu der um conte linhas no SharePoint List, olha só, count rows SP List Address 2, que tem 4.096. Estou te falando que tem, tá? Então, ó, SP List Address. Quando eu coloco aqui, ele me dá 500, mas isso não é verdade. Eu tô falando para vocês que não tem 500. Oh, Ronan, você falou que é 2.000. Eu consigo aumentar isso. Nas configurações, eu consigo falar que quando não houver delegação, quando eu não consigo passar para a fonte a tarefa de realizar aquela operação, eu quero tentar internamente fazer até 2.000. Agora, nós vemos aqui que a resposta está 2.000. Isso quer dizer que, se tiver mais que 2.000 no SharePoint List, mesmo assim o máximo vai ser 2.000. Porque o Power Apps tenta contar o máximo possível. Ele traz o máximo possível de itens, vai contando até chegar a 2.000. Chegou em 2.000, ele não conta mais, tá? Agora, vou colocar esse mesmo count rows para o SQL Server, tá? Então, ó, no SQL Server, se a gente olhar aqui, ó, 4.000, ó, é 94, 4.094 linhas. Se eu der um count rows do SQL Server, ó, count rows, vou alterar para o Sales LT, que é aquela tabela que vocês acabaram de ver, ó, Sales LT. Olha só que interessante, também dá 2.000.
Então, se eu leio o aviso, ó, vamos ler o aviso. Aviso de delegação. A parte destacada na fórmula: não há suporte para a operação count rows neste conector. Ou seja, o próprio Power Apps nos avisa que para esta fonte de dados, SQL Server ou SharePoint List, o count rows não vai funcionar direito e vai se limitar aos 2.000 itens. O erro, né? Achei que o SQL Server era bom e ia trazer. Bom, gente, aqui ó, na documentação do Power Apps, nós temos uma parte de delegação e ele nos fala quais as funções são delegáveis, quais funções eu posso falar: SQL Server, faça isso para mim. Ou então, SharePoint, faça isso para mim, qual que dá e qual que não dá. Ah, Rony, eu preciso decorar? Bom, é bom entender, né, as limitações das fontes, mas como eu disse, o próprio Power Apps vai te mostrar aqui que não dá para fazer essa função naquela fonte. Então, por exemplo, se eu olhar, ó, vou abrir aqui o SharePoint e vou abrir aqui o SQL Server. Estou com os dois abertos. A gente percebe que o SharePoint tem algumas funções delegáveis. Quais que são, como que eu posso utilizar. Porém, nós vemos que o SQL Server tem muito mais operações e funções. Por exemplo, tá? Para ficar claro na cabeça de vocês, o que eu quero que vocês entendam, ó. Vamos usar a função max. A função max, ela tá falando que funciona com números no SQL Server. Então, se eu vir aqui no Power Apps e falar o seguinte, ó, vou deixar o count rows aqui e vou usar agora o max. Traga o maior dessa tabela. Qual coluna? Address ID. Me traga o maior address ID do SharePoint List. Agora eu vou usar a mesma função max, me traga o maior, só que do SQL Server, o qual é delegável. Eu consigo passar essa responsabilidade para o SQL Server. Então eu venho aqui e coloco PEG do Sales LT a coluna Address ID. Perceba que não tem a exclamação, que a função max é delegável para o SQL Server. Inclusive, né, isso aqui está errado. O maior não é 29359, é 29426, que inclusive está certo porque o SQL Server é delegável, ele fez esse cálculo e a gente sabe que está certo. Ué, Ronan, então que valor é esse que ele traz? Esse valor ele traz através dos 2.000 itens. Então, esse valor aqui é o maior dentre os 2.000 que o Power Apps trouxe. Então, o max, qualquer outra função que não é delegável, sempre irá trazer a resposta dentro dos 2.000 itens. E é aqui que é o problema, tá? Então, você tem que saber o que você está fazendo para, por exemplo, se você usa um max aqui, ele está errado, né? O max dentro do SharePoint List, se você usar, vai estar errado. Mas, por exemplo, para o SharePoint List, nós temos uma solução para você trazer toda a lista para dentro da aplicação e aí as funções ficam calculadas corretamente dentro de uma collection. Você traz a lista toda para uma collection. Como fazer isso? Eu vou deixar um card aqui em cima, se eu já não deixei ao longo do vídeo, sobre essa aula. Tá uma aula gratuita, tem diversas aulas gratuitas ajudando. Então, eu queria já pedir para você, né? Eu não pedi. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ajude a compartilhar para que a gente possa ir mais longe. Eu conto com a sua força, tá bom? Você também pode virar membro aqui do canal para me apoiar financeiramente, ou você pode vir ser aluno da nossa escola. Nós temos cursos do zero ao avançado em Apps, Canvas, em Automate Cloud. Então fica aqui o convite, veja todo o conteúdo no link aqui da descrição. Tenho certeza que você vai curtir muito. São 2 cursos por um investimento e você tem acesso à nossa comunidade para tirar todas as suas dúvidas no seu dia a dia, tá bom? Então fica aí o convite, clica aqui embaixo. Meu último recado é só para você me seguir no Instagram, @Ronavico, o link também tá aqui na descrição, tá bom? Eu tenho que dar o recado aqui, vocês veem que é conteúdo de qualidade gratuito, então eu preciso da sua força para ir mais longe, para que a gente se mantenha aqui criando conteúdos como esse. Bom, voltando aqui, né, pro foco da aula, galera. A gente entendeu então, tá? E vamos deixar bem claro que isso aqui tá errado. Como assim, Ronan? Ó, se eu venho aqui, ó, já tá até
do maior para o menor, esse é o valor correto, tá? Então vai estar errado ali na sua aplicação. Toma cuidado ao usar funções não delegáveis. Lembrando que para saber qual função é delegável ou não, você terá que olhar aqui. Então, por exemplo, o max ali funciona. Bom, Ronan, e no caso de eu precisar trazer quantas linhas tem no meu SharePoint List? Bom, aí você teria que usar, né, aquele método que eu ensinei naquele vídeo. Mas, Ronan, se eu quiser trazer coisas do SQL Server que eu não consigo trazer dessa maneira aqui, tem duas formas, né? Como o Count Rows, por exemplo. O Count Rows ele não funciona no SQL, porém o SQL Server tem, né, várias oportunidades de desenvolvimento ali dentro, como Procedure, Function, View. Uma maneira simples de contar linhas seria usando uma view, mas eu poderia, que fique claro, tá? Eu poderia usar uma procedure, que a gente vai ter num outro vídeo do canal, tá? Se já tiver saído, eu vou deixar no card aqui em cima. Mas, por exemplo, eu só preciso saber o total de linhas ali do saleslt.address. Ó, vou vir aqui e eu vou criar uma view, ó. Create view, select, count, todo mundo from saleslt.address. Se eu der esse select address 2, se eu der esse select aqui, ó, 4094. Então, uma coisa que nós poderíamos fazer, né, que não daria para usar o where, né? Então seria ruim, porque eu precisaria de uma procedure para isso, mas assim, ó, se eu quisesse só ter a contagem daquela tabela, eu poderia ter uma view chamado address, vou chamar de view SQL address 2, total de linhas. E aí eu crio essa view aqui, ó. Opa, tem que dar um nome para a coluna, ó, total de linhas. Beleza, tem uma view pronta. Então, se eu der aqui um select all from total de linhas, eu tenho aqui, ó, 4094. Se eu inserir linhas ou retirar linhas, isso é uma view, ou seja, é algo que se calcula na hora, né? Não vai estar fixo ali, tá bom, galera? Então, inclusive, eu vou eliminar aqui uma linha, ó. Vou eliminar algumas linhas aqui, ó. Vou tirar esse ID da minha tabela, 25383, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, 4094, delete from address 2. Deixa eu chamar aqui o saleslt.address2, where id, where address id igual a tananã. Quando eu deletar, ó, deletei. Quando eu der o select novamente, tá vendo? Foi de 4094 para 4093. Uma view, né, ela fica conectada, ela sempre recalcula em cima da tabela. E agora eu posso conectar essa view no meu Power Apps para usar essa contagem, né? Então, para coisa simples, eu poderia usar a view, né? Porque a view vai calcular e eu consigo usar ela. Então, eu vou vir aqui no Power Apps e vou conectar essa view. Aqui do lado, além de todas as tabelas, eu tenho aqui a minha view, tá vendo? Então, ó, que a gente acabou de criar. Vou clicar nela, vou conectar aqui na aplicação, ela vai vir para cá, certo? E pronto, eu tenho aqui a view, então através da view, é uma tabela, né? Eu consigo inserir aqui, por exemplo, uma tabela e colocar aqui a minha view, só para vocês entenderem, né? Que, deixa eu vir aqui, propriedades, vou marcar aqui a minha view, colocar aqui a minha coluninha, bem rápido, né? Já tô... Beleza, tá aqui, ó, 4093. Então, eu posso trazer na view. O problema é, se eu quiser dar um where, né? Conte todo mundo que tenha tal palavra no nome e tudo mais. Aí começa a complicar. Eu teria que usar uma procedure que vai estar nessa outra aula de como usar procedures do SQL. Mas a ideia é você entender delegação aqui, que eu acho que ficou bem claro o que é passar a responsabilidade, passar esse cálculo para a fonte de dados. O Max foi o exemplo perfeito. No SQL Server funciona, no SharePoint List não funciona. O próprio filter, lookup, ele funciona de maneiras diferentes, como por exemplo, se eu quiser usar menor, maior, igual, usar o substring. No SQL Server tem mais funções, ó, starts with, ends with.
No SharePoint, a gente vê que não tem tantas funções que nos ajudam aí a realizar esses filtros ali dentro da aplicação. Dependendo aí de qual fonte você está usando, você vai ter mais ou menos limitações. E o Dataverse, Ronan? Vou clicar aqui. O Dataverse também tem ali as suas funções e operações delegáveis, né? Tem o sum, o min, assim como o SQL Server, e tem o count rows, né? Ó, ele é um pouco mais completinho, por quê? Porque, né, ele já é bolado ali dentro da Power Platform, então, por exemplo, o count rows funciona melhor. Vamos colocar essa tabela no Dataverse e testar? Vou fazer aqui com vocês, ó. Essa aqui é a minha lista do SharePoint que nós temos, tá bom? Eu vou converter ela em local, ó. Eu vou vir aqui, ó, converter em tabela local, vou quebrar esse vínculo. E eu vou subir agora essa tabela. Vou tirar a coluna next, que não precisa, tá? Ó, vou excluir esse campo. Vou excluir essas colunas que eu não estou utilizando aqui, ó, excluir. Beleza. E agora eu vou mover isso aqui para o meu Dataverse. Vou jogar... vou renomear, tá? Para não confundir a gente. Vou chamar de address 2. Vou chamar de Dataverse address 2. Vou subir isso aqui para o meu Dataverse. Ó, vou colocar aqui no meu environment de dev. Avançar. Ignorar, ok. Terminou de exportar aqui para mim. Se eu vir até, inclusive aqui dá um F5, aqui já estava aberto nas tabelas do Dataverse. Tá aqui, ó, Dataverse address 2, vai estar aqui as minhas linhas. Vou vir aqui, adicionar dados, atualizar. Ah, já apareceu aqui, ó, Dataverse, pronto, conectei. Vamos pegar esse count rows, certo? Ctrl C, deixa eu tirar essa tabela daqui, já deu para entender, já entendemos isso aqui. Ctrl C, Ctrl V, e vamos colocar o Dataverse address 2. Dataverse address 2. O count rows vai ocorrer aqui. Ele deu 0 aqui. Ele nos dá um aviso, tá? Que nós temos que ter as permissões. Eu acredito que eu tenha. Mas ele também fala que você pode usar o count if table true para trazer aí a contagem. Então, por exemplo, vamos colocar aqui count if true, ou seja, conte todas as linhas onde isso é verdadeiro. E aí ele nos dá um resultado aqui, né, ó, sem aviso de delegação, com o total de linhas, mas muito provavelmente o meu count rows não está indo por alguma questão de permissão aqui, mas provado que funcionaria. No Dataverse é um pouco mais tranquilo ainda, né, do que o SQL Server. O Dataverse já está preparado para um count rows, count if e todas as outras funções que o SQL Server também tem. Obviamente, é a base de dados da Power Platform, então é por isso também que já funciona melhor aqui. Temos outras fontes de dados, cada um com as suas limitações. As principais eles colocaram aqui como Dataverse, SharePoint, SQL Server e o Salesforce. Então, dependendo do seu filtro, das suas operações no filtro, você pode ou não, e aí vai sofrer o aviso, e aí você tem que tomar esse cuidado para saber se dá ou não. Beleza? Então acho que ficou claro o que é delegação, tá? A solução para o SharePoint, novamente, vejam a aula aí para você que usa SharePoint para que você consiga dar o count rows, para que você consiga usar os seus filtros corretamente. O que a gente faz é trazer todo o SharePoint para a aplicação. A gente pega tudo, põe em collection e aí consegue usar usando esse método aí. Bom, meus amigos, por esse vídeo é isso. Espero que vocês tenham entendido o que é a delegação. Obviamente, né, galera, que vocês ainda vão bater em alguns problemas, como dependendo da coluna, então o tipo da coluna, se é número, texto, se é data, dependendo do tipo da coluna e a operação com a coluna, vai sofrer delegação. Não vem ao caso a ficar falando de todos os tipos de cálculos, afinal, você vai descobrir com o tempo. Na hora que você for fazer um filtro e ver o aviso, você, opa, não dá para fazer aqui com essa coluna uma função X ou Y de filtro por causa da fonte de dados, tá? Mas daí você tem outros métodos, como eu disse aqui, no SQL Server, por exemplo, a solução que a gente tem é usar procedures para fazer isso. No SharePoint a gente não vai ter como fazer isso. E no Dataverse, né, ele é um pouco mais livre, aí você consegue fazer um pouco mais de coisa, mas também vai ter as suas limitações normalmente, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Se você assistiu aqui até o final,
comenta aqui embaixo a palavra Amora, comenta Amora no meio dos seus comentários para eu saber que você assistiu até o final, nossa palavra mágica aqui de hoje. Lembre-se de me seguir no Instagram, @RonaVico, se inscreva aqui no canal, deixa o like, compartilha e venha ser aluno logo. Para de ser pão duro, invista na sua carreira, venha com a gente. Nos vemos no próximo vídeo, numa próxima aula. Valeu e se inscreve.